começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe novamente com muita alegria o nosso companheiro Oswaldo Eli. Hoje ele veio nos conceder uma entrevista a respeito da eutanásia. Tudo bem, Oswaldo? Graças a Deus, tudo bem com você? É uma alegria poder voltar aqui. Eu agradeço a confiança e a oportunidade de falar em nome ou dentro da doutrina espírita, que é sempre uma chance de crescimento pessoal e de ocupar o nosso tempo nas coisas sublimes da vida. Muito obrigado pela chance de estar aqui. Oswaldo, o que significa eutanásia? Nós gostaríamos de aproveitar a definição para chamar a atenção para o tema. Eutanásia, ela é um termo que inicialmente significaria a boa morte ou a morte sem sofrimento, mas ela transformou-se hoje num termo que perdeu a conotação, digamos assim, boa, para significar dar fim a uma vida que tem sofrimento ou que não tem sentido prático, objetivo, que não vai trazer nenhum ganho para o paciente ou para a sociedade ou para a sua família. Nós gostaríamos de interessar o público sobre o assunto, porque o assunto, na verdade, é o tema morte. E o tema morte deveria ser um tópico de nossas meditações. Nós devemos todos os dias pensar na morte, não desejando a morte, mas para que nós pudéssemos colocá-la como um fato natural da vida, lembrando que o Espiritismo matou a morte. Isso faria com que nós sofrêssemos menos. O espírito de João Evangelista, quando encarnado como Francisco de Assis, nos disse que os dois grandes problemas que nós temos na Terra, e que nós só sairemos desse planeta Terra quando nós vencermos a dificuldade do sexo e o medo da morte. Vejam bem a amplitude do tema. Então nós vamos poder falar sobre o mecanismo da morte, sobre os motivos de se morrer e nos lembrarmos todos de que nós um dia estaremos numa situação agônica ou pré-agônica, que teremos filhos nossos assim, pais, esposas, esposos, parentes, e nesses momentos seremos chamados a viver o conhecimento evangélico enriquecido pelo conhecimento doutrinário. E teremos pessoas não vinculadas ao nosso sangue, à nossa família, que talvez nos perguntem como espíritos o que fazer. O que fazer agora com a minha família, com o meu parente, com o meu amigo. E nós gostaríamos, então, de ter condições de responder a essas pessoas de forma boa, de forma útil, de forma cristã, pretendendo trazer a evolução para o Espírito. E terminando a sua colocação, a sua pergunta, lembrando de que quem criou a morte foi a misericórdia divina. A morte tem um papel no contexto evolutivo do Espírito. Nós nascemos aqui na Terra, reencarnamos, o mecanismo da reencarnação tem um papel, a vida física tem um papel e a morte tem um papel educativo. E nós podemos aproveitar todas essas etapas para o nosso crescimento espiritual. Oswaldo, a prática da eutanásia é legalizada? Em que países e sob quais circunstâncias? Bom, eu posso te afirmar que no Brasil não é. Aqui nem o Código Civil, nem o Código de Ética Médica o permitem, né? Isso inclui a eutanásia, inclui também o aborto, que nós vamos, no transcorrer da nossa conversa, ver que o aborto é uma forma de eutanásia em algumas situações. Países como a Holanda e alguns estados americanos têm a eutanásia liberada pela lei. Eu não sei te falar hoje se existe algum outro país que isso está sendo liberado, né? As indicações, isso é o que é o grande problema. Se você dá um primeiro passo para liberar a eutanásia, o passo seguinte fica mais fácil de dar. O que eu quero dizer?
Você tem países em que o indivíduo com câncer terminal, com muita dor de difícil tratamento pela medicina, opta por morrer e o médico o auxilia. Desde que a lei permita isso, o passo seguinte é permitir para o indivíduo que tem um diagnóstico de um câncer, que ainda não está sofrendo, mas não quer sofrer e pede para morrer antes de sofrer. O outro passo é para um doente mental irreversível, o outro passo é para um indivíduo que está com muita depressão. Então é um risco enorme legalizar a eutanásia. E um país que faça isso, os políticos têm que ter em mente de que ao legalizar a eutanásia, eles estão interferindo globalmente na Terra, do ponto de vista material, civil, que eu estou me referindo, deixando até de lado agora o espiritismo. Eles estão criando a eutanásia turismo. Pessoas que saem de seus países para irem para esses locais para conseguirem morrer. Então é uma situação complicada. O Brasil tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos ver que a eutanásia é um erro, ele é um crime. Então o Brasil tem que ter a sua condição bem firme nesse ponto, porque é muito simples crescerem as indicações de eutanásia. Permitir uma coisa, daí a pouco o juiz fica pressionado para abrir para outra situação, então as indicações vão crescendo. Mas que existem países, existem. Eu sei inclusive que alguns estados americanos têm planos de saúde onde é previsto a eutanásia, onde é prevista a eutanásia, com honorário médico, custo da medicação, custo da hospitalização, custo da enfermagem. Quer dizer, isso se tornou uma rotina lá. Então é uma realidade que, infelizmente, essa realidade está aí e que compete a nós brasileiros não deixarmos que isso ganhe campo, ganhe corpo aqui dentro. Você diria então que a eutanásia é fundamentada em uma visão materialista? Sem dúvida. Sem dúvida. A ausência de Deus é que faz com que a ausência de Deus na vida é que faz com que o indivíduo desista da vida. A ausência de Deus na vida é que faz com que o indivíduo entenda que a sua vida é intolerável. A ausência de Deus na vida é que torna a vida injusta. Faz com que o indivíduo se revolte com o que está acontecendo com ele. E a ausência de Deus na vida tira do indivíduo a razão de ser ético, a razão de ser bom, a razão de ser criador, a razão de conviver, a razão de participar, a razão de auxiliar os outros. Ou seja, se a gente entender que isso realmente é a ausência de um conhecimento, de uma segurança de Deus interior, esse indivíduo, ele não apenas está aceitando a eutanásia, mas ele está sofrendo mais do que os outros. Então a ausência de Deus leva ao pensamento da eutanásia, e esse indivíduo, na ausência de Deus, sofre muito mais e fica mais ainda incentivado a buscar a morte, a buscar o suicídio, a ser a favor do aborto, que são formas de eutanásia, porque não há uma razão de viver. Né? Nasceu por um acidente da natureza e quando morrer vai morrer para nada. Então ele faz uma opção, entre os males eu prefiro o mal menor. Entre sofrer, eu prefiro acabar com o sofrimento. Oswaldo, e como outras religiões percebem essa prática da eutanásia? Do que nós podemos ler, nenhuma religião é a favor da eutanásia. Nenhuma. Todas elas percebem. Eu estou me retirando desse todas elas, a doutrina espírita, que tem uma visão um pouco diferente. Elas percebem que a vida é de Deus. E só Ele tem o direito de retirar a vida. Então nenhuma religião é a favor disso. Portanto, as pessoas que hoje fazem a opção pela eutanásia, elas estão na contramão do que o mundo inteiro pensa. Se dizem religiosas, porém, são religiosas até onde aquilo não interfere no seu interesse. As religiões, então, deveriam também assumir, no nosso modo de ver, a sua participação, digamos assim, política nessa discussão. Porque
a eutanásia, o aborto, a descriminalização do aborto e a prática de suicídio, que tem crescido no mundo, ela em grande parte é pela falta de investimento das religiões nisso, porque deixando para apenas os legisladores fazerem o seu papel, falta a lei básica, a inclusão do raciocínio de Deus na formação da lei, né? Mas as religiões têm que assumir esse seu papel, mas nenhuma delas, que eu saiba, concorda com a eutanásia, concorda com o aborto, e inclusive umas punem o suicídio, né? A gente sabe que eu não sei te falar exatamente hoje como é que está a religião católica, mas nós sabemos que o suicida no passado não podia ser enterrado em Campo Santo, não recebia os rituais de fúnebres, de encomendação da alma, né? E o Islã também pune o suicídio, não da forma que é feito para se buscar a Deus, mas o suicídio de fuga da vida pura e simples, eles também não são a favor. Então não há nenhuma religião que apoie isso, a eutanásia, não, de forma nenhuma. A polêmica hoje não é a eutanásia, a polêmica hoje é a distanásia, que é até onde você investe, até onde você intervém medicamente no paciente, em que você consiga prolongar uma vida sem prolongar sofrimento, ou você está prolongando apenas o sofrimento sem nenhum ganho na vida. Até que ponto você pode continuar medicando, continuar operando, continuar invadindo o corpo do paciente a troco de ganho de pouco tempo de vida associado a um grande sofrimento? Essa é a nossa dúvida hoje, e as religiões também estão discutindo como orientar os médicos e as famílias nesses casos de doentes terminais, quando você para de intervir e você assume o curso normal da morte. Essa é a grande dificuldade. Do ponto de vista de eutanásia, o ponto é fechado, são posições pessoais de alguns grupos, de algumas pessoas que formam pequenos grupos no mundo, mas a imensa maioria é contra a eutanásia. E qual o ponto de vista da doutrina espírita sobre este assunto? Se nós fôssemos pegar a doutrina espírita nisso, esse tema seria um tema muito rico para a gente estudar. Nós sabemos que a doutrina espírita é o Espírito da verdade, o Consolador prometido, que veio explicar o Evangelho, que veio explicar a Bíblia. Partindo da Bíblia, então, em direção ao Espiritismo, não matarás, ponto. Né? Não matarás, isso não cabe meio termo, é uma afirmativa, uma imposição, ponto. Ponto. Né? Jesus vai enriquecer isso do não matarás. Você não vai matar a esperança, não vai matar a alegria, você não vai matar as famílias, você não vai matar a sociedade, uma participação mais profunda do pensamento do ser e do seu sentimento. Mas é não matarás. E a doutrina espírita, ela enriquece muito isso aí, porque ela nos traz a importância da encarnação. É difícil conseguir encarnar. Há um investimento enorme, programação, e essa programação inclui o mecanismo da morte e o momento do morrer. Nós já sabemos que um dos grandes objetivos nossos é ser completistas, ou seja, você completar seu tempo e sua programação de trabalho. Como que um de nós tem direito de impedir que alguém seja completista? O conhecimento espírita nos traz a importância das doenças de final de vida. São as grandes mobilizadoras da consciência, do psiquismo do ser em direção a Deus. Muitas doenças de final de vida são doenças chamadas doenças auxílio, não são doenças kármicas. São doenças que a espiritualidade provoca no indivíduo, tipo câncer, tipo infarto, tipo
derrames no acidente vascular cerebral para colocar o indivíduo na cama, para que ele se desiluda da matéria, para que ele pense em Deus e saia do corpo melhor, aproveitando melhor a sua encarnação, né? Então, o mecanismo do morrer, ele é essencial na evolução do espírito. E a consequência pós-desencarne, nós vamos ter condição de falar mais um pouquinho disso à frente, a consequência para o espírito que desencarna, se você intervém antes do momento marcado no relógio biológico perispiritual. Apenas para introduzir isso que nós estamos querendo falar, nós lembramos do estado que ficam alguns suicidas, presos ao corpo porque produziram a morte física antes do relógio biológico do perispírito, que determinaria o seu tempo de desligamento. Então, a doutrina espírita nos enriquece e nos traz muitas preocupações. A morte tem um tempo, um mecanismo, e esse mecanismo deve ser natural e espontâneo. E nós não temos dúvida de que a espiritualidade tem mecanismos de nos prolongar a vida se for preciso e terminar com a nossa vida física no momento que for justo e bom. E essa confiança nos amigos espirituais que trabalham em nome de Jesus nos deixa consolados, nos deixa seguros de que nós estamos sendo acompanhados, assistidos, carregados, abençoados no trânsito da morte. A morte é um grande transformador do espírito. Nós não podemos perder a oportunidade de morrer direito. Voltando um pouco num ponto que você mencionou a respeito do completista, gostaria que você explorasse mais essa questão da morte estar prevista no processo reencarnatório. Há um tempo, nós entendemos assim, que a reencarnação ela não é obrigatória, ela é um mecanismo de tratamento. Se você tem um desequilíbrio qualquer no seu comportamento, que não é tratável apenas pelo seu esforço no plano espiritual, um recurso que existe é usar o corpo físico, e você então reencarna num corpo para que você possa educar-se e corrigir dificuldades do seu corpo mental, ou aliviar sofrimentos que você está tendo no mundo espiritual. E é previsto um determinado tempo para isso. A espiritualidade tem uma cultura que nós não temos, mas há programadores de reencarnação, departamentos de reencarnação, que analisam que com tantos anos de carne eu conseguirei resolver esse problema desse nosso irmão que está aqui no mundo espiritual. E esse tempo de carne, eu estou chamando tempo de carne, tempo de encarnação, ele funciona espontaneamente. A própria carne nos ensina a nos modificarmos, independente da opção que eu faça mentalmente. A carne tem uma ação sobre nós, nos transformando. Associa-se a isso as opções que eu faça na minha vida. Opções de aprendizado, opções de trabalho no bem, opções de comportamento ético, que me farão aproveitar ainda mais a minha encarnação. O que eu quero dizer então é que a encarnação ela sempre melhora o espírito. Sempre melhora o espírito. Pelo seu próprio mecanismo. Diante disso, se eu puder sair daqui na hora programada, cuidando do meu corpo para que eu não seja um suicida indireto e inconsciente, ou seja, não tendo excessos, não fumando, não tendo vícios de nenhum tipo, tendo uma alimentação que eu possa ter a mais saudável possível, cuidando do meu corpo, sendo responsável por ele, eu vou viver o tempo programado de carne. Aí você vai ser o completista. Vou ser o completista. E eu vou receber esse título, mas que na verdade o título não é o que importa. O que importa é que eu serei um espírito mais equilibrado do que quando vim para cá. Você contribuiu para o planejamento espiritual. E contribuí sendo completista para alguma tarefa em benefício da humanidade, fazendo o meu papel de co-criador em plano menor, né, que é o ideal para nós todos, né? Agora, a eutanásia pode ser autorizada pelo próprio doente ou pelo seu responsável. Como fica nesse caso
as consequências dessas pessoas envolvidas, né, perante a lei de Deus? No Brasil não existe esse quadro. A eutanásia ela não pode ser pedida e nem o médico pode se submeter a esse pedido, né? Nem a família pode pedir isso. Não existe isso no Brasil e na maioria dos países. Nos países onde é permitido, há a opção do suicídio assistido, que é uma forma de eutanásia. Esse suicídio assistido e a própria eutanásia pode significar uma ação ou uma omissão. O que eu quero dizer? Eu posso pegar uma injeção de cloreto de potássio e injetar na veia do paciente e produzir uma parada cardíaca nele, uma arritmia cardíaca, levando ao óbito. Ou eu posso vê-lo com falta de ar, com oxigenação baixa e não dar oxigênio para ele. Em um foi ação, em outro foi omissão. As duas situações resultam na mesma coisa. E essa ação ou omissão, ela pode ser consciente ou inconsciente do ponto de vista do paciente. Então ele pode me pedir para fazer isso. Se o paciente pede para fazer isso, então eu chamo de suicídio assistido. No final das contas é a mesma coisa. Se o paciente não sabe, então é uma eutanásia inconsciente em que eu fiz uma ação ou deixei de fazer uma ação levando à morte. A família pode participar disso, consciente daquilo, pedindo o médico para fazer aquilo. As consequências, nós teríamos 3 envolvidos: o próprio paciente, a família, o médico, o enfermeiro, o hospital, o legislador que permitiu que houvesse a eutanásia, o presidente do país que não concordou com aquilo, tudo. Vai crescendo a responsabilidade e os obsessores desencarnados que estão participando daquilo, porque se você quiser provocar um sofrimento em alguém, é você tirá-lo do corpo antes da hora. Você tirar alguém do corpo antes da hora é um problema muito sério, porque o sofrimento é grande. Então, haverá, por parte do profissional, ele veio com uma oportunidade de ajudar e ele se deturpa, ele se lesa conscientemente. Então ele será um daqueles que numa vida futura ele vai ter que aprender a valorizar a vida e vai precisar de um médico consciencioso que cuide dele, e ele vai vir uma situação de carência nesse sentido, por exemplo, até que ele aprenda o respeito pela vida, né? As pessoas familiares que têm vários motivos para a eutanásia, não é só a dor, ver o outro sofrer, tem interesses financeiros, preguiça, cansaço, a pessoa está dando muito trabalho. Quando começa a acontecer isso, nós vamos ter alguém que possa vir numa outra encarnação, carente de cuidado e não tendo um familiar para olhar por ele. A pessoa que foi submetida à eutanásia, se ela pediu, suicídio vai ocorrer com ela, que acontece com qualquer outro suicídio. Se ela foi submetida à eutanásia de forma inconsciente, ela não terá a implicação ética do suicídio, mas ela não deixará de sofrer aquele ato, porque ela quebrou o vínculo perispírito-corpo físico antes que o perispírito pudesse reassumir a sua condição no plano espiritual. Vamos imaginar aqui uma situação do suicida. O suicida, ele é o que a gente poderia chamar de alma penada. Você encarna, tem uma programação encarnatória de viver tantos anos. Para você encarnar, o seu perispírito tem que ter sido mexido vibratoriamente para que ele fique fixo a um corpo de carne. Tanto assim que o espírito não pode querer encarnar agora, ele tem que ser preparado magneticamente. E essa preparação significa colocar-se um relógio biológico no perispírito. Ele vai ficar ligado a um corpo de carne por tantos anos. Durante esse período, é incompatível que esse perispírito do encarnado consiga viver fora do corpo físico. O suicida provoca o seguinte: ele mata o corpo antes da hora. Então, ele tem um perispírito que precisa estar ligado à carne, ele não tem mais carne. E ele tem um perispírito que não pode viver no mundo astral, no mundo espiritual,
Então ele não é nem encarnado nem desencarnado. A misericórdia de Deus atua, dando a ele uma oportunidade enorme, que é de mantê-lo preso ao corpo dentro da sepultura. Que para muitos é visto como um pavor e deve ser horrível. Mas enquanto aquele perispírito fica ligado a uma carne, ele está parcialmente equilibrado. Sente dor, sente a destruição do corpo, sente o cheiro da decomposição, mas ele ganha 2, 3 anos de decomposição em que ele ainda continua com forma humana. Quando aquele corpo se decompõe por completo, normalmente o suicida está já em alucinação, porque ele respira aqueles produtos de degradação do corpo físico, aquilo tem interferência vibratória no perispírito, leva muito frequentemente à loucura. E se ele é muito jovem, é comum que ele entre em ovoidização, porque ele, de repente o corpo acaba, ele está em loucura, ele não consegue manter-se vibratoriamente equilibrado no mundo astral, o estado de desequilíbrio vibratório e mental dele é tão grande que ele ovoidiza e passa a ser um doente mental grave no mundo espiritual. O ovoidismo, só para explicar para o internauta, é o perispírito se transforma, o formato dele num ovoide? No ovoide. Ele assume a forma do corpo mental. Porque você fica, como o nosso corpo perispiritual, que tem a forma humana, ele obedece ao padrão mental dominante. Se você fica fixo num pensamento só, como acontece com o suicida, ele deixa de estimular a sua condição de ter braço, ter perna, ele só pensa numa coisa, aquilo vai atrofiando, ele então perde a forma perispiritual, circunscreve-se em torno do corpo mental, e nós vamos ter então um suicida ovoidizado, numa situação de doença mental muito grave lá, que depois de alguns anos de sofrimento, ele vai ter que reencarnar em corpos doentes para assumir uma forma humana outra vez, para depois se equilibrar mentalmente, para depois poder reassumir a sua carreira evolutiva, reencarnando para ter o mesmo problema que o fez suicidar, até que ele supere. Então veja bem, intervir no ciclo da morte, no ciclo normal, é uma coisa muito grave, né? Muito grave. E você diria que há casos nos quais os parentes ou os profissionais da saúde assumem a eutanásia? Eu não penso, e nunca eu mexo muito com o paciente que desencarna pela minha especialidade, trabalho no hospital geral, onde o número de desencarnes é alto, é frequente, mexo muito com o paciente idoso, e nunca assisti uma manifestação clara por parte de um profissional ou de um familiar nesse sentido. O que nós pensamos é que não é a verbalização ou a exposição clara, mas a questão é o mundo íntimo de familiar e de médico quando cuida do doente terminal. Esse é que é o que é a questão. Por que eu estou falando mundo íntimo? É para incentivar uma vigilância da nossa parte. É natural que a família comece a ficar cansada com o paciente que não melhora, às vezes passa noites sem dormir, tem que dar banho, carregar o paciente, tem a questão financeira envolvida naquilo, e o próprio médico começa também a ter que encarar o paciente, e que todo dia que ele chega lá o paciente não melhora, pelo contrário, surgem mais situações de dificuldade para o médico, e nessa hora o médico é colocado às vezes em situações complicadas, quando surgem novas complicações e o médico tem que se decidir o que ele faz com a nova complicação, se ele faz um tratamento invasivo ou não faz um tratamento invasivo, vai trazer alguma melhora para o paciente, não pode não trazer, acarretar sofrimento. Então isso também cansa o profissional de saúde. Ele também é um ser humano. Estressa, né? Porque ele fica às vezes colocado numa condição até de desconfiança familiar. Isso, né? Nós já passamos por experiências de pacientes que em quadros irreversíveis, em que a família só não acha que podia desligar o respirador. Então, estou dando um exemplo que eu falei, é só virar o botão aqui, mas eu não vou fazer isso, doutor. Ele coloca a responsabilidade para o médico. Pacientes que pararam de respirar
e a família, o senhor vai decidir se ventila ou não ventila o paciente. Então o médico é colocado numa situação muito complicada nessa hora. Então dentro no coração das pessoas, médicos e familiares, pode surgir um questionamento de se manter aquele indivíduo. E é isso que a doutrina espírita vai enriquecer o profissional e a família. Nós não temos o direito de tirar a oportunidade de se morrer no tempo certo. O que eu estou cuidando não é de uma carne que está acabando. Eu estou cuidando de um espírito que está crescendo. Eu estou cuidando do espírito que veio para sair daqui melhor. Então não veja a carne simplesmente, mas veja a oportunidade que aquele espírito está tendo de aprender a ter carinho em volta dele, interesse em volta dele, gente que queira aliviar a sua dor, gente que queira vê-lo melhor, gente que queira transmitir para ele a maior demonstração de amor, porque é isso que contagia o espírito. É isso que contagia o espírito. Então, a oportunidade que nós médicos, que nós profissionais da saúde, que nós familiares temos de crescimento pessoal é imenso, ao mesmo tempo que estaremos tratando do espírito. Ele é que é o Filho de Deus, não é a carne que é filho de Deus. Aquilo é um revestimento que Deus propicia para o espírito progredir. Então a gente recebe a oportunidade de trabalhar em benefício de alguém, de um Filho de Deus. Se nós olharmos só a carne, nós vamos desanimar, nós vamos cansar, vamos ter até preguiça de ficar investindo naquilo, evitar de encontrar com a pessoa, né? Então, não importa se o paciente é católico, espírita, traga o padre, traga o pastor, traga o sheik, respeite a religião dele, mas o motive para o amor, para o carinho, para o interesse, para que ele sinta que ele é amado, porque isso é que convence ao espírito de que o amor é a realidade da vida. E nessa visão, nós não vamos nos cansar. Porque automaticamente, a vida sendo um ato mediúnico, eu estarei em sintonia com os espíritos superiores que vão recompensar o meu esforço, que vão me dar energia, que vão me iluminar para o que responder para a pessoa que sofre. Então, o morrer é uma oportunidade para todo mundo que está envolvido ali. Para todo mundo que está envolvido ali. Uma das dificuldades da vivenciação desse momento é que o medo da morte toca todos nós. Então, quando o próprio médico ou familiar vê um seu ente querido ou seu paciente morrendo, dispara na sua memória que eu também tenho uma finitude, que eu também vou morrer. Então, começa a querer evitar aquela realidade para não ter que enfrentar a realidade da morte. Mas, ao contrário, é o momento da gente conseguir nos preparar, nos colocar em condições de, quando chegar a nossa vez, a gente poder acreditar no amparo divino da espiritualidade, para que a morte seja um fenômeno fisiológico para o espírito, para retorno a uma nova dimensão de vida, que é mais importante que a da carne do ponto de vista de infinito, né? Mas é a grande oportunidade para todos nós. Se a gente conseguir ver assim, fica mais fácil conviver com o paciente terminal. Oswaldo, o que pode ser feito quando o enfermo está com vida vegetativa apenas, com morte cerebral, por exemplo, e sem chance de retomar a vida consciente? Então, nós gostaríamos de aproveitar ainda para auxiliar o estudo, sugerir a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, através da psicografia do Chico, em que ele narra 5 casos, me parece, de desencarnação. E existe lá o caso Jerônimo, um senhor na enfermaria de um hospital, com um quadro irreversível de uma doença intestinal, numa situação de muito sofrimento, de muita dor, e criando um ambiente desagradável em torno dele pelo cheiro ruim que ele já exalava e pelo arrastamento do seu quadro clínico.
né, pelo arrastamento. O tempo necessário para o seu desligamento não tinha sido cumprido ainda. E começa a ocorrer então o desânimo entre aqueles que estão em torno dele. E nós vemos a descrição do André Luiz assistindo a situação da eutanásia levada a efeito pelo médico de forma inconsciente por parte do paciente que não participava daquilo, mas de acordo com outras pessoas envolvidas. É feita uma injeção letal, o que se assiste é um aumento do desequilíbrio do sofrimento do espírito ao desencarnar, não apenas pelo desligamento abrupto que aconteceria ali, né, mas em função também da ação farmacológica sobre o perispírito. Todo medicamento que nós usamos, eles têm a sua parte etérea e eles podem interferir no corpo perispiritual. E no caso do nosso irmão Jerônimo, isso levou a um estado de desequilíbrio mental que durou algum tempo. E nesse mesmo quadro, nesse mesmo estudo, nós vemos que era desnecessária, vamos chamar de desnecessária, essa ação do médico, mesmo que ele tenha visto isso como uma misericórdia, abreviando o sofrimento, porque a espiritualidade tinha como levá-lo à morte, porque eles provocaram uma hemorragia digestiva nele, ele iria desencarnar, o corpo ia morrer, no seu tempo certo. Mas voltando à sua questão, então, essa é uma situação muito difícil para a medicina, para a família, para a decisão do que vai ser feito. Você fala a morte cerebral, né? Na medicina tem a definição morte cerebral, morte encefálica. Dei apenas um exemplo. A morte encefálica é uma situação irreversível. Você tem uma lesão numa parte do cérebro onde está a maior conexão do cordão fluídico, que é a fossa romboide aqui na nossa região posterior, é impossível a vida voltar. Então, desde que haja o diagnóstico de morte encefálica, não há sentido você manter tentativas de sobrevivência, porque é irreversível o quadro. Inclusive, você pode liberar o corpo para doação de órgãos. Isso não é apenas um conhecimento médico, mas é corroborado por Joana de Ângeles através da psicografia do Divaldo. Mas nós temos vários casos em que isso não aconteceu, a morte encefálica não aconteceu, e temos um indivíduo, às vezes, em coma, com lesão neurológica grave e irreversível, e que poderá passar anos daquela forma. Como temos casos em que a lesão não é neurológica, mas o acometimento orgânico é de tal magnitude que é irreversível, ele evoluirá para a morte. E começa a haver situações, eu mantenho o antibiótico ou não mantenho o antibiótico, eu trato a infecção que surgiu ou não trato a infecção que surgiu, eu faço uma cirurgia na escara dele ou não faço a cirurgia na escara, eu trato a anemia ou não trato a anemia. São decisões muito difíceis de tomar, porque a gente entraria naquilo que se chama de estanásia, você produzir uma situação de manutenção de um corpo em sofrimento, e às vezes a sua ação médica leva a sofrimento. Por exemplo, os procedimentos cirúrgicos. Não existe uma resposta definitiva para isso. O que a gente poderia programar é o seguinte: ter equipe multidisciplinar, ter equipe de médicos dentro da área, ter um psiquiatra, porque se o paciente estiver consciente, o tratamento da depressão, que é uma das maiores causas de solicitação de suicídio, tem que ser feito, ter um psicólogo e o assistente religioso, respeitando a opção religiosa do paciente. Esclarecer à família a importância da participação dela se o paciente está consciente. Pedir mais de uma opinião médica. Nós médicos erramos. Vejam bem o perigo da eutanásia. Eu posso examinar o paciente e dizer o prognóstico é fechado, a doença dele é irreversível, ele vai viver pouco tempo. A gente chama de doente terminal, que ele tem no máximo 6 meses de vida.
Mas e se eu tiver errado o diagnóstico? E se eu tiver errado o diagnóstico? Eu sou falho, eu sou ser humano. Então tem que ter mais uma opinião. Tem que ter mais uma opinião. Né? Tem que haver um tratamento, uma especialidade na área médica para tratamento de dor. Há uma falha em todas as universidades do mundo que não preparam um profissional médico para tratar de dor. E a dor, um dos sintomas que leva à solicitação da morte, ela acaba sendo mal tratada, mal do ponto de vista de abordagem terapêutica. É preciso ter conhecimento, quando o paciente está consciente, do que significa dor total. Existe esse termo dor total para tratar os 4 tipos de dor. Se você me permitir a exposição mais Fica à vontade. Se me permite. Porque para a família e para o médico isso é fundamental. Nós chamamos de dor total 4 aspectos. A dor física, que é a dor do alarme, aquela que diz que você tem que procurar o médico. Essa você pode conseguir tratar essa dor ou essa falta de ar com medicamento. Mas existe a dor psíquica, que é a dor do que vai ser de mim. É a dor do que vão fazer comigo. É a dor do que vai ser da minha família se eu não puder voltar a trabalhar. Existe a dor social, que é a dor do isolamento. Eu perco o contato com o mundo exterior, eu fico numa cama olhando para o teto, eu que era um sujeito extremamente ativo. E existe a dor espiritual. A dor espiritual é a dor daquele que pensa, e se eu morrer, o que vai ser de mim? Como é que fica o mecanismo depois da vida? Se você abordar só a dor física, você tira a dor, mas não trata o sofrimento. Porque é a dor social, a dor psíquica e a espiritual que leva ao sofrimento. Se você cortar um dedo, dói, mas você não sofre. Você sofre pelo medo de morrer, pelo medo da separação, pelas consequências da sua doença. Então, familiares têm que ter ideia de dor total. De dor total. Por isso exige, então, essa equipe multidisciplinar. E que esclareçam a família sobre isso. Que esclareçam a família sobre isso. Porque se nós tratarmos a dor total, a dor física dói menos. Fica mais suportável. A falta de ar fica mais suportável. A amputação que me limitou fica mais suportável. Né? A cirurgia que me fez respirar por aqui fica mais tolerável. Nós temos que ter a dor total. Nós não estamos colocando aqui que você tenha que convencer a pessoa a ser espírita, a aceitar a reencarnação. Não, automaticamente o sofrimento do morrer burila o espírito de tal maneira que ao sair do corpo ele vai ser um espírito espírita. Não precisa de convencê-lo agora. Dor total, se tratada adequadamente, leva o indivíduo a uma melhor morte, menos sofrida. E existem grupos hoje especializados nisso, que seria bom a gente colocar aqui para que as pessoas pudessem pensar, para diminuir o medo do morrer. Há experiências feitas hoje de enfermaria de pacientes terminais. Todo mundo vai evoluir para a morte. Pensa-se inicialmente, deve ser uma coisa horrorosa, aquela choradeira, até escuro o ambiente. E é o oposto. As pessoas passam a conversar entre si sobre a morte, passam a aceitar a morte com mais tranquilidade. Quando alguém morre, eles aceitam aquilo com serenidade e têm a sua própria morte com menos sofrimento. E é importante relembrarmos também, para facilitar o momento de cada um de nós quando chegar, que ninguém morre igual ao outro. Se alguém teve determinado sofrimento, não é obrigatório que o outro tenha do mesmo jeito. Nós, com conhecimento espírita, sabemos que vamos passar por aquilo que é necessário, mas que nós suportamos, porque essa é a programação encarnatória. Não será exigido de nós nada que eu não suporte. Nada que eu não suporte. E acrescentaríamos, se o tempo ainda nos permitir, que nós podemos também, ao intervir no mecanismo do morrer,
melhorarmos ou agravarmos a próxima encarnação. A próxima encarnação. Vou dar um exemplo aqui da síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o resultado de um mecanismo do morrer muito sofrido numa vida anterior, que faz com que hoje qualquer situação que me faça pensar no morrer dispare em mim um grande medo. Então, nós temos que ter muito cuidado no abordar o paciente terminal para que ele tenha a melhor desencarnação possível, para que ele não tenha uma lembrança de uma agressão, de um sofrimento maior do que o necessário para a sua transformação espiritual, para que isso não venha refletir na sua próxima encarnação. Então, a possibilidade de ajudar é imensa e a responsabilidade de não prejudicar é imensa. Nós estamos mexendo não é com carne, nós estamos mexendo é com o Espírito, com o Filho de Deus, né? E uma chance enorme de auxiliá-lo, nos auxiliando simultaneamente. Muito bem. Encerramos assim então a participação do Oswaldo, um tema aparentemente indigesto, né, para muitas pessoas, mas necessário, porque sobre a luz do Espiritismo nós conseguimos mais esclarecimento, né, e mais, talvez até uma vivência de felicidade diante dessas situações que podem parecer desesperadoras, né, Oswaldo? Isso. Nós queríamos agradecer a oportunidade, né, de estar aqui de novo e reforçar a sua fala, né? Deus é inteligente. Tudo que Ele cria para nós tem um fim de nos auxiliar, de nos levar à felicidade. E a morte é um dos mecanismos que Ele criou para nós. E nos resta, nas nossas orações, agradecer a Deus pela misericórdia que Ele tem para conosco, por nos permitir vir aqui, ficar aqui algum tempo só e morrer para sermos melhores do que viemos para cá. Muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe essa proposta sua, porque ela é muito importante. Muito obrigado. Ficam com Deus. Nós que agradecemos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!